Boa noite, meus caros. Bom dia, boa tarde, né? Para quem vai assistir essa aula depois. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo das provas em espécie, tá? Finalizar essa parte das provas em espécie, já estamos praticamente terminando aí, né? E aí no decorrer da aula, nós, se der tempo, começaremos a falar sobre a fase instrutória, beleza? Vamos falar sobre, continuar, né, na verdade, as provas em espécie. Então, ficou pendente aí a próxima prova, né, possível dentro desse rol de provas existentes no código, é justamente a prova testemunhal, né? Prova testemunhal, que se dá, né, com a colheita oral das declarações de uma testemunha sobre fato relevante da causa. Aqui o grande ponto, né, e ele tem grande correlação com a fase instrutória, porque essa prova testemunhal, né, em regra, ela é produzida, assim como o depoimento pessoal, ela é produzida na fase instrutória, tá? Então, nós aprendemos que a fase de saneamento do processo, ela é uma fase em que você vai produzir a prova. Geralmente, no saneamento, você produz a prova escrita, tá? A prova documental, a prova pericial, a prova eletrônica, enfim. Essa prova que é materializada por um documento, ela vai ser sempre produzida até a fase de saneamento. Muitas vezes, quando se inicia o processo, já na petição inicial, você já, no bojo da petição inicial, nos anexos, né, da petição inicial, ela vai sempre acompanhada com documentos que você julga indispensáveis à propositura da ação. E isso, inclusive, né, vai de encontro ali ao que está previsto no artigo 320 do CPC. O artigo 320 diz que um dos requisitos da petição inicial é você juntar os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, existem documentos são documentos que são considerados provas, né, que já são apresentados desde o começo do processo ali na petição inicial. Posteriormente, o réu, na sua produção de prova, geralmente, ele também produz prova na contestação. Então, dentro da contestação, dentro da sua resposta, ele também vai apresentar, né, as provas que ele entende ali cruciais para o deslinde daquele processo. Assim como se o réu, né, propor uma reconvenção dentro do mesmo processo, ele também vai apresentar, em regra, ali as provas cabíveis. É óbvio que, na fase de saneamento, quando você analisa o contexto probatório criado até então, vai surgir, então, a necessidade ou não de se produzir mais provas. Então, será que aquele processo ele precisa de uma perícia, por exemplo? Será que vai precisar realizar essa perícia no processo? Se for preciso realizar ou juntar algum documento, alguma prova que ficou faltando, esse é o momento em que o juiz vai decidir. Então, ali, naquela fase preliminar de saneamento, o juiz vai, por exemplo, dinamizar o ônus da prova, ele vai analisar essa distribuição do ônus da prova, podendo, inclusive, dinamizá-la com base nas especificidades do caso concreto. Mas a prova testemunhal, que é uma prova em espécie, ela é produzida na fase instrutória. Então, ela vai ser produzida na audiência de instrução e julgamento. Então, as testemunhas de autor e réu, elas vão ser ouvidas nessa fase de audiência, tá? Mas ela está aqui no rol, né, ela está aqui no rol de provas em espécie. Então, a testemunha fala a respeito do que presenciou sob compromisso, tá? Corroborando com a verificação do próprio tema probando, ou de indício, né? O que está sendo provado ali. Ela vai ratificar, provavelmente, né,
às vezes, em regra, documentos que seriam indispensáveis à propositura da ação. Então, a testemunha presenciou ou sabe a respeito do que está ocorrendo, e aí ela vai falar, né, sob compromisso, né, sob pena, então, de se mentir, incidir no crime de falso testemunho. Então, ela tem esse compromisso, né, de falar a verdade perante o juiz. A fonte da prova é a própria pessoa natural que funciona como testemunha. Então, na prova testemunha é bem tranquilo, né, pessoal? A gente vai falar mais sobre a testemunha quando estivermos falando sobre a audiência de instrução e julgamento, vou falar sobre as regras, né, quantidade de testemunhas, enfim. Mas essa testemunha, ela tem que saber alguma coisa sobre a relação jurídica deduzida em juízo. Ela tem que ter esse caráter crucial no convencimento, né, ou na tentativa de convencimento do juiz, né, de exercer essa influência no juiz, tanto pela parte do autor, quanto pela parte do réu. Então, a própria pessoa natural é a fonte dessa prova. E aí é bem simples, tá? Passamos, então, para a próxima prova, prova pericial. Essa, sim, muito comum na fase de saneamento, né? A prova pericial encontra fundamento na necessidade do conhecimento técnico, científico ou especializado para a verificação de um fato relevante para o processo. Então, por exemplo, se eu estou tratando e aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma modalidade de processo que obrigatoriamente sempre vai ter perícia, a ação de demarcação de terras particulares, ou a ação de divisão de terras, né? Nessa ação de demarcação de terras particulares, em que você não sabe qual é a exatidão da sua terra, né? Você tem ali os marcos, né, que estão fixados, mas você não tem a real exatidão. Então você vai precisar de um conhecimento técnico, de um perito, né? Esse perito ele vai delimitar a tua área. Geralmente, essa delimitação ela é feita pelo georreferenciamento, né? Então ele faz ali essa delimitação, né, por meio de uma perícia. Mas a perícia não é apenas cabível nesses processos em que obrigatoriamente você vai ter que ter perícia, né? Então, é muito comum você ter outras modalidades de perícia. Por exemplo, você tem apresentado um cálculo no processo, você precisa de uma perícia contábil para analisar aqueles cálculos. Imagine uma ação de exigir contas, em que o réu precisa fazer uma prestação de contas, né? E a ação de exigir contas, ela exige que o réu, que administra algo em nome do autor, preste contas. Prestadas as contas, alguém vai ter que analisar essas contas, né? Vai ter que analisar a idoneidade dessas contas. E aí você precisa de uma perícia contábil, né? Porque o magistrado, os advogados e as partes não têm esse conhecimento técnico, né? O magistrado, ele conhece do direito, então existem conhecimentos técnicos, científicos específicos, você vai precisar ali do auxílio desse assistente técnico, desse perito, ok? Não, na demarcação de terra, ó, o que o Michel colocou aqui, não é só todo mundo chegar lá com tanto de terra acordado já, todo mundo chega falando para o juiz quanto é que tem de terra e que é aquilo. Não, não funciona assim. Imagine que você tem uma terra, né, uma terra que é 100 hectares de terra. E aí você percebe que o seu vizinho está lhe confinando, ele está trazendo, né, mudando a cerca de lugar, enfim, você percebe que a sua terra está diminuindo. Ou simplesmente você quer passar uma cerca ao redor da sua terra. Como é que você vai saber qual é o limite da cerca? Se a terra, se são terras sem cercas, né, que são os marcos, no caso, um exemplo de marco artificial é a cerca utilizada nessas terras rurais, por exemplo, ou mesmo se a gente fala de zona urbana, como é que você vai passar um muro se você não sabe exatamente
qual é o limite da sua terra. E aí, se você não sabe o limite da sua terra, você precisa delimitar isso. Daí a existência dessa ação de delimitação, ação de demarcação de terras particulares. Existem outros exemplos, tá, pessoal? Imagine aí a situação da necessidade de você averiguar se aquela assinatura é realmente daquela pessoa, né? Então você está questionando uma assinatura em um contrato e aí você quer saber se aquela assinatura é daquela pessoa realmente. Aí você vai precisar de uma perícia grafotécnica para atestar que aquela assinatura realmente pertence àquela pessoa. Essa perícia é feita, né? Então a pessoa que diz que aquela assinatura não é dela, ela vai passar por uma perícia grafotécnica, vai fazer vários textos ali, e aí o perito vai analisar a letra, né? Então, isso pode acontecer também nesses processos. Então, a perícia ela é aí uma das modalidades de prova bem interessante, bem usual também. Por serem conhecimentos não disponíveis ao homem médio, é necessário o aporte de conhecimento especializado, né? Então, a perícia ela vai ser crucial, ela vai ser exigível nos casos em que o homem médio não consegue discernir daquela situação. Então, o juiz não tem conhecimento de engenharia, não tem conhecimento da questão da perícia grafotécnica, ele não tem como ele dizer se aquela letra é daquela mesma pessoa, às vezes está parecida, mas quando você faz a perícia, os detalhes vão fazer a diferença ali naquele processo. Perdão. Então, o perito ele expõe suas impressões através do laudo pericial. Então, o laudo pericial é a externalização daquilo que o perito, da conclusão do perito. É como se fosse, né, o laudo pericial, como se fosse a sentença do perito. Então, o perito atesta aquilo que ele pesquisou por meio do laudo pericial, que aí vai permitir contraditório, né, a respeito das conclusões a que ele chegou. É lógico que um laudo pericial ele vai poder ser impugnado pelas partes. É possível que você impugne um laudo pericial, solicite um outro perito, um outro laudo, né, desde que você fundamente essa impugnação específica, tá? Bom, e aí, para finalizar, nós temos a inspeção judicial. Inspeção judicial. O que seria a inspeção judicial, senhores? Inspeção judicial é bem interessante, né? E, assim, não é tão comum a inspeção judicial, né? Até porque você vai exigir, né? Essa modalidade de prova, ela é uma modalidade em que o próprio juiz, né? Ex officio, de ofício, ele vai até o local para inspecionar o local e ver com seus próprios olhos, né, a situação fática que está sendo discutida no processo. Então, o magistrado pode, ele mesmo, se esclarecer sobre fatos relevantes à solução da causa. Quando o juiz examina ou inspeciona locais, pessoas ou coisas através dos seus próprios sentidos. E aí você pode dizer, mas, professor, mas como assim? Me dê um exemplo, me explique. Eu não entendi. O juiz vai até o local. Geralmente, pessoal, essa modalidade de prova, inspeção judicial, ela ocorre quando você tem determinados processos em que se discute um objeto, uma coisa, uma terra, né? É muito comum, por exemplo, nas ações de reintegração de posse, então imagine ali um esbulho em uma determinada área, e aí você tem ali manifestações, né, dizendo que aquelas pessoas já moravam ali, que já estão estabelecidas há muito tempo, enfim, situações nesse sentido. O juiz pode ir até o local para verificar com seus próprios olhos, né, se essas alegações são de fato verdadeiras, se tem procedência, então ele pode ir até o local, né? Existem outras possibilidades também, né? Por exemplo, aconteceu assim, em processos que eu trabalhei, eu só vi isso acontecer 2 vezes, tá? 2 vezes.
Desde que eu comecei a advogar, eu só vi inspeção judicial 2 vezes. E essas 2 vezes foi no interior, foi no município, o juiz fez a inspeção judicial. Um dos processos era numa ponte, numa determinada cidade, né? E aí a minha cliente estava andando na ponte e a ponte se abriu, né? A ponte, a parte onde o pedestre passa, quebrou e ela caiu no rio, né? Caiu no rio e aí conseguiu nadar, mas enfim, ela estava caminhando e a ponte quebrou e caiu, né? E aí o juiz foi até o local para averiguar, né, como é que era esse buraco ali que tinha sido criado, né? Na verdade, quando ele foi fazer a inspeção para verificar se já havia sido tapado esse buraco, se já havia sido feita a manutenção nesse buraco para não colocar outras pessoas em risco. Toda vez que se fala em inspeção judicial, temos que saber que somente quando o juiz vai lá pessoalmente, sim. O juiz vai fazer isso, ele vai inspecionar pessoalmente com a sua equipe, enfim, né? Depende muito de cada juiz. Uma outra situação foi muito, assim, um pouco parecida com esse primeiro caso, na mesma cidade, uma cidade com problemas, né, de buraco. Então você tinha ali na ponte, a moça caiu no rio, né? Bem alta a ponte, inclusive, e ele fez essa inspeção. E a outra situação foi de uma senhora que estava caminhando e caiu num buraco no meio da rua, né? Buraco, uma cratera, na verdade, né? Até porque ela foi, todo o corpo dela foi coberto por esse buraco, era um bueiro, enfim, no meio da rua, e aí o juiz também, esse bueiro continuava lá, então ele foi fazer a inspeção para pessoalmente, olhar pessoalmente esse buraco que tinha dado ensejo àquela ação reparatória de danos morais, danos estéticos, enfim, né, lucros cessantes ali contra aquele determinado município, tá? Então, seria basicamente isso. Não é tão comum, né? Até porque o magistrado tem que tirar a bunda da cadeira, né? Sair do gabinete para ir até o local, O juiz só vai se quiser, tá? A inspeção judicial é uma produção de prova ex officio pelo juiz, né? Até porque ele é o destinatário da prova, então ele precisa se convencer. Então ele também pode, né, requerer produção de prova ou mesmo produzir essa prova, olhar com seus próprios olhos aquela situação específica. Se está diante da produção de meio de prova, inspeção judicial, artigo 481, e essa inspeção pode se dar em qualquer fase do processo, tá? Em qualquer fase do processo. Assim, estando diante de fato controverso e relevante, é possível a inspeção judicial mesmo depois da decisão de saneamento. Mesmo depois da decisão de saneamento, você está ali na fase de instrução e aí o juiz entende que é caso de fazer uma inspeção judicial, de ir pessoalmente verificar a situação, ele pode fazê-lo. Acontece também, por exemplo, quando você tem idoso envolvido, o juiz vai junto com o assistente social para verificar, né, o idoso. Quando tem menores envolvidos, o juiz pode fazer inspeção judicial também. Então, são várias as situações possíveis que você vai poder ter esta modalidade de produção de provas. Beleza? É isso. Terminamos essa parte de produção de provas em espécie, tá bom? Terminamos. Então, eu vou parar de gravar aqui. Interromper a gravação.